Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez, substituindo o nosso pastor Tércio, que com certeza está com compromisso na escola do Peniel. Meu genro me chamou de jovem. Será que eu tenho certeza que não há nenhum interesse? Eu conheço ele. E eu sou realmente um jovem de 62 anos, embora o neto duvide, mas ainda sem nenhum cabelo branco, né? Um ou dois tem, né? Daqueles que sobraram, né? E podem confiar no que eu estou dizendo. Meu tema hoje é confiança em Deus. Então, de manhã aprendemos um pouco sobre isso, já lemos também hoje, e vamos continuar nesse tema, confiança em Deus o tempo todo. Ter confiança em Deus quando as coisas estão bem, né? Quando está tudo correndo bem, em todas as áreas da nossa vida. Podemos até falar de confiança, mas quando as dificuldades surgem, aí fica um pouco mais difícil, mas precisamos continuar a ter confiança independente de circunstâncias. Então é isso que nós vamos compartilhar hoje. Por que nós confiamos em algumas pessoas? Vamos pensar um pouco, só para entender melhor essa confiança que devemos ter no Senhor, né? Por que nós confiamos em pessoas? Nós confiamos em pessoas, e isso é uma realidade, por causa de algum atributo, por causa de alguma qualidade que a pessoa tem. Por que será que um filho diz que confia no pai? Porque ele vê no pai alguma qualidade, por isso ele confia. Por que será que alguém confia numa pessoa, confia na outra ao ponto de se casar? Porque confia naquela pessoa em alguma situação e ela tem esperança que a pessoa vai corresponder àquela expectativa. Nenhum ser humano possui atributos perfeitos, completos, né? Nenhum ser humano tem aspectos de caráter perfeito em nenhuma área. E ninguém também, muito menos todos os atributos, né? Mas existe uma pessoa que tem todos os atributos e de maneira perfeita. E esse não é nosso Deus, né? Nosso Deus tem todos os atributos, então nós podemos confiar nele, devemos confiar, porque ele merece toda a nossa confiança, né? Deus possui todos os atributos que precisamos para confiar nele, né? Então vamos pensando nesta confiança que devemos ter, vamos compartilhar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre, antes de irmos para o Salmo, que nós vamos ler hoje é o Salmo 56. Se alguém quiser já ir abrindo suas Bíblias para o Salmo 56, já pode deixar a Bíblia aberta lá, né? Às vezes, quando vamos pedir orações, nós dizemos assim que não é errado, né? Temos o direito. Nós dizemos assim, olha, eu tenho um pedido de oração para fazer, Deus sabe o que é. Às vezes fazemos isso, né? Não tem problema. Mas é muito mais lógico, é muito mais edificante quando é relatado o pedido de oração. Então, quando o pedido eu gostaria de fazer um pedido de oração, por exemplo, por uma viagem que eu vou fazer. Vou viajar e gostaria que Deus me protegesse na estrada, né? Então, o que vai acontecer? O irmão que está junto, ele vai poder compartilhar esse lugar. Eu conheço esse lugar, né? Já estive lá, aproveita para fazer isso. Os dias passam, a pessoa vai perguntar, e aí, deu certo a viagem? Então, acaba aumentando aquela partilha, né? Aquela partilha em relação à proteção de Deus. Deu tudo certo, né? Graças a Deus por isso, podemos orar agora por agradecimento. Então é uma realidade muito mais verdadeira quando nós entendemos o motivo da oração. Eu estou dizendo isso porque o Salmo 56 é uma oração. Embora seja um hino, embora seja uma música, mas é uma oração também. Mas para nós entendermos melhor a oração que Davi fez, nós vamos entender melhor entendendo o contexto da vida de Davi. Por isso eu vou dar um pouco desse contexto, né? Deste irmão, né? Que viria a ser o futuro rei de Israel, para entendermos melhor o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele está precisando confiar em Deus.
porque no Salmo 56 ele vai dizer da sua confiança em Deus, dos seus medos, né, das suas dúvidas. Mas por que ele estava orando daquela maneira, né? Então eu gostaria de lembrar os irmãos, aqueles que já sabem e aqueles que não sabem ainda, estavam aprendendo algumas coisas da vida de Davi. Nós vamos relatar fatos que acontecem entre o chamado de Davi, quando Davi é ungido, até a morte de Saul. Então não é um tempo que Davi reinou, é véspera, né? Vamos dizer assim, é uma época da sua vida que antecede o seu reinado, né? Então Saul era o rei naquela época. Saul era o rei. E ele foi rejeitado por causa de uma desobediência. Saul acabou sendo rejeitado. E Deus escolheu que Davi seria o substituto. E pede para Samuel que vai ungir o menino Davi, né? Menino Davi. E Saul continua no ofício de rei, né? E só deixa com sua morte, né? Mas a partir daquele dia o Espírito de Deus desceu sobre Davi. E ao mesmo tempo ele saiu da vida de Saul. Saul rejeitado, então Deus não mais ouvia as orações de Saul, vamos pensar assim, né? E Saul ficou muito atormentado, ficou muito depressivo. E a Bíblia diz que se ele ouvisse música, ele melhorava. Então música sempre foi muito bom. E descobriram então alguém que disse: olha, eu conheço um moço que toca muito bem harpa. Aí mandaram chamar, esse moço era Davi, que veio para o palácio, tocava a sua harpa e Saul melhorava. Então Davi ficou nesse tempo entre o palácio e a casa de seu pai, que é Jessé. Numa das oportunidades ele voltou para a casa de Jessé, e Jessé o enviou para o campo de batalha, já que os judeus estavam em guerra com os filisteus. E Jessé pediu para que ele fosse lá ver como estavam as coisas, como está o rei Saul, como estão seus irmãos, como está lá aquela batalha, né? E Davi, quando chegou lá, se deparou com o desafio de Golias. Golias estava lá desafiando eles, falando aquele monte de coisa, né? Então Davi, ele disse que ele enfrentaria Golias, e no nome do Senhor ele iria contra Golias. E da mesma maneira que Deus tinha livrado ele de um leão e de um urso, o livraria daquele homem também, né? Então Davi, depois dessa vitória sobre Golias, ele acaba sendo convidado pelo rei para ir morar definitivamente no palácio. E Davi vai para lá, né? E lá ele fica como um servo nas batalhas, né? Como um líder do exército, vamos dizer assim. E ele vencia muitas batalhas. E ele começou a ficar muito admirado. E Saul cada vez mais invejoso com o sucesso, né? Numa dessas batalhas que ele venceu, Saul prometeu que se ele vencesse, daria sua filha Mical. Então Davi acaba se casando com Mical. Eu estou relatando coisas que de alguma maneira vamos incluir depois na leitura, né? E as mulheres inclusive cantavam, quando ele voltava das batalhas, elas cantavam um hino. Então tenham muito cuidado, mulheres, quando for escrever um hino, porque esse estilo que as mulheres produziram lá deu muito o que falar, né? Elas escreveram assim: olha, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso aí deixou Saul muito enfurecido. Foi a gota d'água que faltava para ele ficar muito nervoso com Davi, né? Por inveja, né? Na verdade ele tinha medo, né, de Davi, porque Davi era aquele que ele desconfiava que seria o seu substituto. Imagina, né, quando alguém quer tomar o lugar da gente, né? Então você tem lá um emprego e aí alguém surge com uma certa um potencial, né, que te ameaçando o seu posto. Então a gente já vai ficar assim meio, né? Imagina o rei, né? Como que ele ficou. Ele ficou muito bravo, né? Então Davi acabou construindo ali no palácio uma amizade muito forte com Jonatas, né, que é filho de Saul. E também é importante entender isso. Davi, numa certa oportunidade, Saul então começa a perseguir, quer matar Davi, vocês conhecem a história. E Davi resolve fugir. E numa dessas fugas ele engana o sacerdote Aimeleque, que ele está precisando de comida para sair para a estrada. E ele disse que era para ir se encontrar com seus homens, mas na verdade ele estava fugindo. E Aimeleque então serve a ele pães do templo, né? Então também vamos deixar isso anotado. E ele foge.
E para onde que ele foge? Olha para você ver que interessante. Ele foge para a terra dos filisteus, para a terra daqueles inimigos onde ele havia derrotado Golias. Ele deve ter pensado assim: olha, Saul vai me procurar, né? Ele quer me matar de todas as maneiras, mas se eu quero me esconder dele, eu devo ir entre os inimigos meus, né? Que jamais Saul me procuraria lá, né? Ele vai lá para uma terra, né? Lá para Gate, né? Chama a cidade, né? E Saul fica sabendo que Emelec ajudou Davi na fuga. Para vocês terem uma ideia então da fúria, né? Da ira desse rei, ele manda matar 80 sacerdotes. Emelec era um dos sacerdotes. Existia uma cidade lá chamada Terra dos Sacerdotes, cidade dos sacerdotes, né? Lá ele mandou matar todos os habitantes, desde criança até os animais. Não sobrou nenhum, a não ser um, chamado Abiatar. Esse foi o único que se livrou dessa matança, né? Então imagina o medo que passava Davi a essa altura, né? Então era uma perseguição implacável. E nesta fuga de Davi lá para a terra dos filisteus, na terra de Gate, ele chega lá e acaba sendo descoberto pelos filisteus que aquele Davi era o Davi das dezenas de milhares, né? E lá ele fica com muito medo, porque onde ele pensou que estaria seguro, ele não estava mais, né? E nesse momento ele escreve o Salmo 56. Por isso a importância de entendermos o que está acontecendo, né? Porque o Salmo 56 vai começar dizendo: tem misericórdia. Tá, tudo bem, tem misericórdia. Por quê? Por que você está pedindo misericórdia? Ah, Deus sabe o que é. Tá bom, né? Tudo bem, às vezes respondemos assim. Mas se entendermos melhor o que é, eu creio ser mais legal, não é mesmo? Então vamos ler os versículos 1 e 2 do Salmo 56. Eu vou estar lendo no painel. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Esse já foi 1 e 2, hein? Esse é o 1, né? Está marcado 2. Eu vou por aqui, tenho a Bíblia aberta também, mas eu tenho aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Então ele estava nessa cidade dos filisteus, cidade da terra de Golias. Ele pensava que ali estaria seguro, mas ele não estava. E ele, quando ficou sabendo quando ele descobriu que descobriram, né, ele fez o quê? Ele se fingiu de louco. Ele começou a arranhar as portas, ele começou a babar pelas barbas. Então foi uma estratégia que deu certo, porque o rei de lá disse assim: será que está faltando louco para mim aqui, para aparecer mais um? Então não deu muita atenção para aquilo, né? E disse: não, ele está louco, né? Não temos com o que nos preocupar, né? E acabou não fazendo nada com Davi. Mas ele estava ali, né, sozinho, né? Foi descoberto entre os inimigos. E ele então diz: tem misericórdia de mim. Davi confiou então em Deus, que é misericordioso. E o que nós vamos ver nesta noite são aspectos do caráter de Deus que nos fazem, nos animam, nos levam a confiar nele. Nós confiamos em pessoas por causa de uma qualidade, às vezes, né? Imagina Deus que tem todas as qualidades de modo perfeito. E vamos lembrar algumas dessas qualidades, né? Alguns desses aspectos. E se no final desse estudo nós sairmos daqui com nossa fé aumentada, né? Edificados em crer e confiar em Deus, então acho que o estudo atingiu o seu objetivo. E o primeiro aspecto do caráter de Deus que é perfeito é a sua misericórdia. Nós temos misericórdia, Deus é a misericórdia, toda a misericórdia. Então tem misericórdia de mim, confiou nesse Deus que é misericordioso, né? Porque nós devemos entender que mesmo o ungido de Deus, a essa altura, Davi já tinha sido ungido, embora ele não estava no posto, mas ele não quer dizer que alguém mesmo ungido não tenha problemas, né? Então misericórdia significa não dar à pessoa o mal que ela merece. Por isso nós podemos pensar na nossa salvação. Quando nós fomos salvos, quando cremos em Jesus como nosso Salvador, nós entendemos antes de crer que nós merecíamos o inferno por sermos pecadores.
Por sermos pecadores, nós merecemos a separação de Deus, porque Deus disse que no dia que eu pecasse eu morreria, eu seria o quê? Separado, né? Mas Deus não dá essa separação por sua graça e misericórdia. Então Ele usa de misericórdia para comigo, não me dando aquilo que eu mereço, né? Isto é misericórdia, né? Então, porque o homem procura ferir-me, diz, né? Ele me oprime pelejando todo dia. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então não era apenas um risco físico que ele estava sofrendo. Ele estava sendo atormentado de todos os modos. Vamos pensar assim de maneira mais simples, né? No seu lado emocional, no seu lado todo, né? Ele estava sendo muito afligido, né? Era um tormento o tempo todo, um tormento o tempo todo, né? Então ele tinha que lutar com a paciência. Ele não sabia o que ia ser o amanhã. Ele tinha que lutar com a incompreensão dos fatos. Muitas vezes ele falou para Jonatas, seu amigo, por isso eu mencionei, mas muitas vezes ele disse assim para o Jonatas: que crime eu cometi? O que foi que eu fiz para que seu pai queira me matar? Né? Ele reclamava, ele não compreendia isso, né? Então eram muitos os porquês, né? Por que me persegues? Né? Pensava, né? Que crime eu fiz, né? É como se aquela perseguição estivesse fazendo com que ele desanimasse da fé em Deus. É como se aquela perseguição estivesse de alguma maneira empurrando para que ele cresça em outra coisa, para que ele adorasse uma outra coisa. Mas é importante a gente lembrar que mesmo quando as coisas não estão muito bem, nós devemos permanecer sob as asas do nosso Senhor, daquele que nos salvou. Não há outro Deus. Acho que cantamos isso hoje. Não há outro Deus, né? Ele é o único que pode nos ajudar, porque Ele é misericórdia, né? Hoje de manhã o pastor Pérez falou sobre nossos inimigos. E nossos inimigos não são os filisteus. Nós não estamos aqui sendo ameaçados de morte, pelo menos que eu saiba, né? Mas nós temos um inimigo, que foi o estudo de hoje de manhã em Efésios 6. Nosso inimigo é Satanás. E também entendemos que nossos três inimigos que mais compreendemos o próprio diabo, né, como a Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós temos também o mundo como nosso inimigo. E o mundo jaz no maligno, como aprendemos hoje. No final, o inimigo é o mesmo, né? Mas o mundo é nosso inimigo, né? Com nossa amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus, diz a palavra, né? E temos nós mesmos, né? Nós mesmos somos nossos inimigos, né? Nossa própria carne, né? Com sua natureza, nós, né? Com nossa natureza pecaminosa, como dizia Paulo, da sua própria carne: o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero eu não consigo. Então é uma luta, né, contra a carne também. Esses são nossos inimigos hoje, né? Então, Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, porque Ele pode nos ajudar, porque Ele é misericórdia. Um outro aspecto do caráter de Deus que nos leva a confiar nele é que Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus que nos protege. Vamos ler então agora os versos 3 e 4 do Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Em me vindo o temor. Então, por mais que nós andemos próximos de Deus, confiando em Deus, isso não quer dizer que o temor não virá. O medo pode surgir a qualquer momento. Na verdade, ele aparece sempre de surpresa, né? E ali Davi estava sentindo muito medo. Então, sentir medo não é o problema. Sentir medo é normal, né? Ele pode aparecer por causa de uma notícia, né? Às vezes uma notícia de exame médico, o resultado acaba nos trazendo medo. Às vezes uma ameaça, às vezes alguma coisa errada que fizemos e ficamos com medo do que será a punição, seja no nível terreno ou no nível divino, né? Uma surpresa, sempre uma surpresa, né, que acontece, né? Então, mas surgindo, e você não domina isso,
nós não dominamos, devemos confiar em Deus. Em mim no temor, hei de confiar em Ti, diz o verso 2, né? Então, do mesmo medo, da mesma forma que o medo chega, e quando eu confio, ele se esvai, mas ele pode retornar numa outra situação. Novamente eu confio, novamente ele se vai. E assim é a nossa vida, né? Até a eternidade isso não mais acontecerá, né? Ele pode retornar, né? Quando o medo surge, nós podemos ter algumas opções de decisão. Nós podemos desanimar, né? Às vezes desanimamos. Nós podemos se entregar, né? Perder as forças para reagir, né? Seria quase a mesma coisa. Temos a nossa fé diminuída, ou confiar que Deus pode nos proteger, mesmo com aquela aparência que parece que está tão ruim, né? Então, o melhor a fazer é o que Davi faz, né? Diz na sua oração: em fim do temor, hei de confiar em Ti. Confiar em Deus, cuja palavra eu exalto, ele diz, né? Confiar nesta palavra. É além desta palavra aqui que a nossa fé é aumentada. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, né? Então, quando nós estamos enfraquecidos, nós estamos com medo, estamos inseguros, nós vamos para a palavra, e é ela que nos fortalece. Então, sentiu medo, ouça o Senhor, né? Ele te protegerá, né? Ouça o irmão, temente a Deus, ore, né? Ajude alguém. Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre 2 Coríntios 1,4, que diz que com aquilo que fomos abençoados, nós podemos abençoar outras pessoas, né? Então, ajudando outras pessoas, às vezes nós somos ajudados naquela mesma área que estamos sofrendo, nós acabamos sendo recompensados ao procurar ajudar outras pessoas, né? Quando Aimeleque serviu pães para Davi, e Davi, né, continuou a sua estrada, havia alguém ouvindo. E quando estava para matar aqueles sacerdotes, essa pessoa falou para Saul, eu fiquei sabendo, foi por causa disso, né? Foi por causa dele, foi essa pessoa que ouviu que denunciou Davi. E essa pessoa, depois Davi fica sabendo que o único que conseguiu, né, escapar daquela matança, Davi então se sentiu culpado. Davi se sentiu culpado porque, olha, foi culpa minha, né? Eu fiz isso e aí os sacerdotes morreram. E essa pessoa Abiatar, Davi disse para ele assim: olha, fica comigo porque o mesmo que está querendo te matar, ou quis matar todos lá da sua cidade, é o mesmo que quer me matar. Então fica comigo e eu te protegerei. Então, às vezes, quando nós estamos com medo, ajudando outra pessoa que está com medo, nós nos fortalecemos. E assim em qualquer área, né? Em qualquer área. Então, eu faço parte de um grupo de recuperação, lá que é o nosso Alvorada, nosso ministério aqui da igreja, né? E como eu sou uma pessoa que tive problema com o alcoolismo, eu venci o meu problema de alcoolismo ajudando outros alcoólatras. Isso é bem real, isso. Nós vimos isso em muitas outras áreas, né? De pessoas que se ajudam quando ajudam outras pessoas, né? Então, muitas vezes, Davi se manteve firme ao ouvir Jonatas, seu amigo. É muito importante a amizade, né? Teve momentos que eles choraram juntos, né? E teve uma outra reclamação também do profeta, que ele disse assim, ó: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Nesse mesmo momento que Davi está ajudando alguém, ele vai ajudar mais pessoas. É isso que eu quero dizer. E diz lá o seguinte: ajuntaram-se a ele, depois que ele foge lá de Gate, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Imagina, eu estou com um problema, né? Alguém quer me matar, só o rei que quer me matar, só isso, né? Só um exército está querendo me matar. Eu estou fugindo, tentando cuidar da minha vida. Aí me aparece 400 homens cheios de dívida, com todo tipo de problema, e aí eu tenho forças para, como que eu tomo uma decisão
de me tornar chefe deles, né? É só pela misericórdia de Deus mesmo, é só pelo que Deus pode proteger. Então Davi não pensou assim, ó, eu tenho tantos problemas, e cuido nem da minha vida, eu vou cuidar dos outros, né? Então é muito importante, né? Às vezes a gente se dedicar, é muito importante a gente se dedicar, né? O amor lança fora o medo, o amor lança fora a dor, não importa qual seja, né? Então a importância de ser suporte, é muito importante ser suporte. Suporte nos faz forte, suporte é uma coisa que aguenta, né? Então suporte nos faz pessoas mais fortes, né? Eu trabalho com um grupo de pessoas que tem muitos problemas, muitos problemas. Nós trabalhamos com crianças muito mal educadas, né? Elas não têm ensino nenhum, elas não têm base familiar, né? Mas é ajudando essas pessoas que a gente tem a fé edificada. Eu tenho sido testemunho disto, e tem sido para mim, aquelas pessoas têm sido para mim motivo de gratidão e de oração a Deus, agradecendo por ter colocado pessoas com tantas necessidades no meu caminho, porque assim eu posso entender um pouco mais do sofrimento, né? Da necessidade, da importância de ajudar, da importância de ser um suporte, né? Davi era um homem que fez isso, né? Ele confiava nesse Deus que podia protegê-lo, né? Davi nunca foi para uma batalha, ele é conhecido como um lutador, né? Como um homem de guerra, mas ele nunca foi para uma batalha sem antes consultar o Senhor, nunca. Algumas vezes o Senhor o aconselhava a não ir, a fugir. Foge que é melhor, ele fugiu. Mas às vezes que ele foi para a batalha, ele foi porque o Senhor disse, vai, eu entreguei na sua mão. Ou seja, observando e confiando na palavra de Deus, por isso ele diz a palavra que eu exalto. Sabe quantas batalhas Davi perdeu? Nenhuma. Davi nunca perdeu uma batalha, porque todas as vezes que ele foi sob a orientação, né? Ele foi sob a aprovação de Deus. Então, ele não era corajoso por si, tanto é que ele estava com muito medo lá, abandonado, sozinho, porque Deus o mandou ele para lá. Mas ele no Senhor era muito forte, ele era muito corajoso, ele enfrentava e vencia as batalhas, né? Um outro aspecto do caráter de Deus, que por isso nós podemos confiar nele, é a sua paciência. Versos 5 e 6 diz assim: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Então Davi provavelmente não deve estar exagerando, porque ele realmente estava sofrendo muito. Mas nós às vezes exageramos, né? Quando vamos falar com Deus, muitas vezes nós exageramos, né? Quem aqui nunca diz, Senhor, por que o Senhor não me leva logo de uma vez? Né? Talvez alguém já tenha pensado isso. Quem aqui nunca pensou assim, Jesus, por que o Senhor não volta logo? Né? Para me levar, para acabar com esse sofrimento, né? Então às vezes nós exageramos, né? Davi, não sei se ele estava exagerando, mas teve um profeta, aí sim, aquela hora agora eu vou ler sobre isso, teve um profeta que reclamou, né, se queixou com Deus, de uma maneira provavelmente exagerada, né, que foi o profeta Jeremias. Ele disse assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Né? Então, ele desafiou Deus aí, né? Então, essa foi a queixa dele, né? E Deus dá uma resposta para ele, né? Me parece aqui que é um exagero. Deus diz assim: olha, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Né? Se em terra de paz não se sente seguro, o que farás na floresta do Jordão? Então Deus está falando, você está reclamando tanto por causa de uma coisinha dessa? E olha o que aconteceu com você, o que tal coisa, né? Sei lá, podemos imaginar. Mas esse é o ensino. Você está reclamando de uma coisa tão pequena, né? Imagina como as dificuldades aumentaram. E para que a nossa fé aumente, a dificuldade aumenta junto, porque é ela que nos esmerila, né? Para crescermos espiritualmente, né? Então não tem como ser menor, a dificuldade tem que ser maior, né?
Então, eu entendo aqui que Deus é um Deus de um aspecto, de um caráter de muita paciência. Ele tem paciência, acho que até com nossas orações, né? Até com nossas queixas. Nós nos queixamos tanto, mas Ele tem tido tanta paciência, e mesmo assim Ele nos ouve, e mesmo assim Ele responde, mesmo assim Ele explica, né? Os irmãos talvez estejam vendo algum outro atributo nesta oração de Davi. Eu estou citando aqueles que podemos ver. O quarto aspecto do caráter de Deus que nos anima a confiar nele é sua justiça. Ele é um Deus de justiça, né? Ele é um Deus justo. Isso nós vamos ler, para isso vamos ler o versículo 7 que diz: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Né? Então a ira de Deus é uma resposta firme da natureza santa de Deus. Nós não sabemos nos vingar de ninguém que possa estar nos ameaçando, nos prejudicando, né? Mas Deus sim, a Ele pertence a vingança, porque Ele tem a vingança perfeita de acordo com a iniquidade, né? Lá em Romanos diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se alguém está ficando aí com muito desejo de vingança de alguém, não faça isso, né? Deixe nas mãos do Senhor, que Ele fará justiça, todas as justiças, né? E às vezes ele vai nos disciplinar também, por ser um Deus de justiça. Às vezes é sobre nós a disciplina, né? Mas é sempre para nos ajudar, sempre para nos corrigir, para nos disciplinar. Então Ele é um Deus também de toda justiça. Então nós já vimos que Ele é um Deus de misericórdia, toda misericórdia. Ele é um Deus protetor, Ele é um Deus de paciência, Ele é um Deus de justiça. Se você confia em alguém por causa de alguma qualidade, Deus tem até essas aqui todas com perfeição. Vamos ver mais 3. O quinto aspecto do caráter de Deus que nos anima a confiar nele é a sua onisciência. Verso 8. Tão lindo esse verso. Esse verso foi o verso que eu estava procurando. Quando alguém convida a gente para vir trazer a mensagem, a primeira coisa que a gente diz eu aceito, tá bom, né? Pelo menos eu digo, para mim é um privilégio ser convidado, Deus querer usar, né? Imagina. Então eu digo, sim, eu aceito. Aí a pessoa vira as costas, seja o Joãozinho, seja o pastor Pércio, né? Aí eu penso assim, e agora? Pregar o quê? O que eu vou falar para aquelas pessoas? Falando nisso, eu orei por cada um de vocês essa semana, viu? Tenho esta certeza, porque eu disse para Deus que eu estava orando por cada um que Ele enviasse aqui, e que estivesse cuidando de cada detalhe da vida de cada um, suas necessidades, seus anseios, seus medos, suas vitórias. E então a gente fala assim, agora, né? Vou falar o que para Idene, né? Idene sabe muito mais do que eu. O pastor Rubens, né? Não tem como começar, né? Então, eu estava lendo a Bíblia e me deparei com o versículo 8 que diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O quê? O Senhor recolhe lágrima, o Senhor guarda lágrima e escreve num livro. Quando eu li isso, eu falei assim, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos, né? Porque precisamos saber disso, né? Precisamos lembrar disso, né? Pelo menos, viu? Então, havia um costume antigo de se guardar no frasco as lágrimas, chamado umas garrafas com o nome de lacrimários. Então, quando eles estavam no velório, eles choravam, né? E aquelas lágrimas eles guardavam numa garrafinha. E depois colocavam essa garrafinha junto ao túmulo, né? Como um sinal de amor por aquele ente que se foi. Então, talvez, Davi, lembrando disso, ele faz essa referência, né? Mas então, você sabia que Deus guarda suas lágrimas? Vocês sabiam disso? Que Deus guarda lágrimas? Por que alguém guardaria lágrima? Alguém já pensou em guardar lágrima? Eu nunca tinha pensado nisso. Quem que nunca chorou? Nós nascemos chorando.
né? A maioria nasceu chorando. Nós nascemos chorando, né? Você tem chorado ultimamente? Eu tenho chorado, eu choro muito. Choro por qualquer coisa, na verdade. Vocês entenderam, né? Chorei até o dia que eu cumprimentei a Marcelene buzinando para ela. Não sei se alguém já fez isso aqui. Já fizeram isso com a Marcelene? Viram ela na calçada, na rua e... A Cristina falou assim, ela não escuta. Aí eu falei, puxa, mas a intenção não foi boa. Agora o pior é se ela me olhasse, né? Aí eu ia dizer, milagre. Mas ela é uma pessoa muito feliz, né? A Marcelene é muito feliz, graças a Deus é nossa irmã e tem toda a eternidade para ouvir todas as boas que o Senhor tem para dizer, né? Todas as boas notícias. Como que eu estava agora, hein, gente? Porque é a ciência, né? Que é o caráter. Para que Deus guardaria, né? Eu anotei o seguinte, ele faz isso porque ele não se esquece que ele tem o compromisso de enxugá-las. Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Nós sabemos que na eternidade, no porvir, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Mas eu acho que ele não vai enxugar só lá. Eu acho que Deus agora ele já vai enxugando. Né? Ele já vai enxugando. E lá ele vai enxugar definitivamente. Mas ele já vai enxugando nossas lágrimas desde já. Por isso ele guarda para enxugar, né? Mas na verdade o que o texto quer dizer é que Deus sabe de tudo, né? Ele conta os passos, ele recolhe as minhas lágrimas no teu ódio. É uma poesia, uma forma poética muito linda de falar que Deus sabe tudo o que se passa conosco, tudo o que se passou conosco e tudo ainda que vamos passar, como o Gustavo leu, né? na entrada, né? E foi num momento muito difícil que Davi se lembrou deste Deus. Ele estava sozinho, num lugar rodeado por pessoas que não são seus amigos, né? Ele era da sua família. Ele estava desesperado, sem saber para onde correr. Ele estava com medo. O que farão comigo, né? Mas sendo que Deus nos ama, podemos confiar que tudo, né, concorre para o nosso bem, né? E Davi tinha Deus como socorro. Ele dizia também que os homens o perseguiam o dia todo. Lá não diz todo dia, o dia todo, né? Mas ele também confiava nesse Deus o tempo todo. Isso que é o mais importante, né? O sexto aspecto do caráter de Deus que nos anima a confiar nele é que ele é um Deus de lutas. Ele é um Deus lutador. Então vamos ler. Hoje aprendemos muito sobre isso, né? Na IBD, né? A armadura de Deus, né? Deus lutando por nós, né? Aprendemos muito nesta manhã. Versículo 9: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Como é bom ter um Deus, né? Com essas qualidades, né? Todas, né? Para isso basta receber o Senhor Jesus como teu Salvador. Você se torna filho dele para toda a eternidade e tem todas essas garantias, né, sobre sua vida, né? Tem toda essa proteção do Senhor. Ele vai lutar por você, né? Então, como Davi, podemos estar certos de que Deus fará nossos inimigos baterem em retirada, em resposta às nossas orações, né? Então, hoje nós não estamos, ninguém está querendo nos matar, como já foi dito, mas denegrir nossa imagem, sim. Muitos estão por aí não dando boas-vindas aos crentes, né? São fake news, são preconceitos. Dentro da própria família nós temos muitas perseguições, né? Nós não somos bem-vindos como levamos conosco o nosso Salvador, né? Então muitos são os filisteus em nossa volta, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que aprendemos? Então, assim como Davi, que consultava a Deus para todas as suas decisões, e por isso ele era um homem tão corajoso, ele não era um fortão, né? Nós também podemos consultar o Senhor, ler a sua palavra e nos fortalecermos através disso. O sétimo aspecto do caráter e último, né, de Deus que nos anima a confiar nele é que ele é um Deus de graça. Ele é um Deus gracioso.
eu pulei agora os versos, deixa eu me lembrar aqui, eu li o 9, nós lemos o 9, deveríamos ler o 10 e o 11, mas o 10 e o 11 é um refrão deste cântico que já foi lido no verso 4. Então nós pulamos o 10 e o 11 e vamos para o 12 e o 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então o maior desejo de Davi era glorificar o Senhor. Tudo isso que ele está dizendo, que ele vai confiar, ele escreveu isso depois, né? Mas qual era o seu objetivo final? Glorificar a Deus, né? Então foi isso que o levou a escrever este salmo. Para isso devem ser também nossas orações. Tudo que nós queremos em Deus é para no fim glorificá-lo, né? Ele nos salvou no seu amor, na sua graça, nos livrou da condenação, né? Ele foi gracioso conosco. Ele nos deu um céu que nós não merecemos. As nossas obras nos condenam, um pecado nos condena. Mas Deus assumiu essa culpa, e a morte que eu merecia, Ele a recebeu na cruz, me dando sua vida eterna e recebendo a morte minha nele. Por isso eu estou totalmente salvo, eu estou totalmente livre da condenação, né? Mas por que Ele fez isso também, além de me salvar? Para que eu andasse na sua presença, para que nós andamos na sua presença, para andarmos na luz, como diz ali no final do salmo, né? A palavra de Deus é luz. Nesse sentido, andar na luz é alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Eu estarei andando na luz assim fazendo, né? Então nós vimos alguns aspectos do caráter de Deus que nos fazem confiar e descansar nele, nos animam, nos fortalecem a fazer isso. Nós estamos iniciando a semana, então a palavra do Senhor está nos dizendo hoje, Ele, né, o Senhor está nos dizendo: confie em mim, eu tenho misericórdia, eu sou justo, eu tenho paciência, eu luto, né? eu sou gracioso. Então Ele é tudo isso na nossa vida, então nós podemos descansar, né? E nesses aspectos de Deus, confiar nele, quando? O tempo todo. O tempo todo. Então essa era a mensagem: confiança em Deus o tempo todo. Amém? Amém. Nós temos aquele cântico que eu combinei com a equipe de louvor. Gostaria de que a igreja louvasse a Senhor com este cântico, completando então esta mensagem.
orar para encerrar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pelo estudo da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos lembre de cada uma dessas palavras ao longo da semana, que elas sejam a nossa força e a nossa confiança, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.